Mas aí deixa eu perguntar. Então, assim, eu tenho uma franquia. Quantos alunos, na média, uma franquia tem? Ou quanto fatura uma franquia na média? Tá. A média, ela vai por modelo, né? Então, assim, se você pegar a Panobianco, ela tem hoje o modelo de acordo com o território. Por que isso? O que é território? É adensamento populacional da região. Então, é diferente abrir em São Paulo, onde num raio de 2 km em São Paulo tem 200 mil pessoas, dependendo do bairro. E você abrir em Cosmópolis, no interior de São Paulo, onde eu acho que a cidade de Cosmópolis, eu não sei de cabeça, mas deve ter uns 60 mil habitantes a cidade. Então, assim, é diferente. Então, é diferente o modelo para cidades menores para o modelo para cidades maiores. Então, a média vai muito por modelo. Então, eu vou citar por modelo. A média de alunos do modelo 1.0 para uma cidade menor é 1.000 alunos, a 1.200, 1.300 alunos. A média para uma academia com uma densidade um pouquinho maior, aí já fui para uma cidade um pouco maior, Americana, já fui para Limeira, aí a média é 1.500 alunos. Né? E aí eu peguei uma cidade maior com mais adensamento, região que num raio de 2 km a densidade é maior, a gente consegue colocar acima dos 2.000 alunos. Tá? Então, é basicamente essas as médias se tratando em número de alunos. Tá. E quanto que é o que eu estou fazendo a minha tabelinha aqui. Tá bom. Quanto que é a mensalidade de um aluno? R$ 129,90. Nosso ticket médio é 127. Nosso ticket médio é 127. Então, uma unidade que tem 1.500... Vai 2.000 alunos, para a gente resumir aqui. 2.000 alunos, ela vai faturar, então, mais ou menos 2.000 vezes 127. Então, vai ser 2.000, 20.000, 200.000. Cara, vai faturar uns 500.000, mais ou menos? Uma 2.0, 2.000 alunos? Você fez a 2.000 conta? alunos a R$ 127 reais. Vamos ver se essa conta bate aqui, ó. Vê aí. Então, beleza. A gente vai fazer 2.000 alunos vezes 127,90 vai dar, na verdade, 255 mil. Isso. Aí vezes 12, então eu tô falando que vai faturar 3 milhões. A nossa média de 69 faturamento é de 3 a 4 milhões. Tá? 3 a 4 milhões Essa por é a ano. média, isso. 3 a 4 milhões por ano. E aí, qual que é a margem disso daqui? 30%. Isso 30%? É 30%. 30%? Isso contando já tudo que você está pagando de OPEX, das máquinas e tudo mais. Exatamente. Cara, você está falando que uma dessa, então, aqui pode deixar 1 milhão no ano, então? De lucro líquido, Isso. assim? Isso. 1 milhão de lucro líquido? Ele falou isso tranquilamente. Como se fosse nada. O Rafa, ele tem esse dom, né? Ele fala... Não, cara, isso depois eu quero entender o que ele tá tomando, que ele é tão tranquilo assim, né, velho? Porque se ele é um monge, né? Você tá fazendo um treinamento de Jedi, né? cara, 500 franquias. É 1 milhão líquido no bolso. Tranquilo. Ó, é 1 milhão líquido no bolso por cara. ano. Mas quanto para abrir uma? Isso é importante. Isso é importante, porque o capital inicial é importante. Mas vamos lá, vamos corrigir aí, tá? 1 milhão livre no ano, se tratando de uma academia de 2.000 alunos. Tá. Aí eu tenho os modelos menores, que aí vai ter uma entrega menor. Então, assim, o faturamento, ele é de acordo com o modelo. Mas né? a margem muda? Não muda, a margem é a mesma. Então, mas o se que você for tá falando é que metade- se for 1.000 alunos, eu tô falando então que vai ser 1,5 de faturamento, mais ou menos. Meio milhão. Se for É isso aí. 30%, Cara, vai dar Thiago, quase 500 mil. O que a gente promete para o franqueado? Que a gente sempre, se você pegar sites, a gente é muito conservador. Você pegar a história da Panobianco, ela começou de uma forma conservadora. Por isso que a gente não entra em nenhum escândalo, nenhum tipo de conversa torta. O que a gente promete é sempre algo mínimo a atingir ali, que a gente sabe que com certeza vai atingir. Então, se pegar sites e tudo, a gente promete uma receita de 40 a 70 mil reais por mês para o franqueado. Na maior parte das vezes, entrega muito mais que isso. Tá? Receita, não margem, né? Ou a receita você está considerando lucro? Lucro mensal. Caramba, de 50 a 70? 40 a 70. Pro cara assim, ganhar isso daí no mercado, o cara tem que ser um executivo já. É 10 anos de carreira. Mas assim, como mais. o mercado está muito aquecido, muitas unidades performam melhor que isso, tá? Isso é algo desenhado para a gente apresentar para o cara como um bom investimento e conservador e seguro de que ele vai ter aquilo, entende? Basicamente isso. E quanto que é o investimento inicial de uma pequena academia?
Que suporte aí de 1000. O Thiago tá pegando umas 3 ali já. O cara tá fazendo pix. Tá fazendo o carrinho dele. Vou pegar uma franquia assim, uma O Thiago ali. ele vai abrir uma Panobianco, você vai ver. Certeza, né? Não, porque assim, cara, Será a que vai gente tem lembrar da aqui o gente que a gente retorno, vai entrar né? junto? Só que Será assim, que pelo menos vai deixar eu pegar de graça? só pra gente fazer um cálculo, pra você ter uma renda passiva, investimentos, de 1 milhão por ano, eu tô falando que eu precisaria ter mais ou menos uns 8 milhões investidos num fundo imobiliário. Bem, né? De 7 Investido 8 bem, milhões investido investidos. bem, né? É, investido bem. Claro que tem a valorização do fundo imobiliário e tudo mais, mas só os dividendos, a gente precisaria ter mais ou menos de 7 8 milhões. Quanto que a gente precisaria ter para comprar uma Panobianco que geraria isso de alguma forma? A média é 950 mil. Como eu tenho os modelos menores para o maior, na prática vai de 800 a 1.200 de investimento. 1.200 para essa daí para a grandona, 2.000 alunos. nem é isso que determina o quanto ele gasta. Tá. O que determina o quanto ele gasta é a situação do imóvel. O Thiago está fazendo obra agora, ele sabe como é. Isso daí. Então, assim, o céu é o limite para o franqueado. Sim. Se eu pego um galpão velho, detonado, às vezes está com vazamento, um monte de problema que eu preciso consertar, Sim, eu me aproximo mais do 1.200.000. Tá. Agora, se eu pego um imóvel novo, recém-construído, que está coisa mais linda, eu me aproximo dos 800, independente do modelo. Porque o que vai dizer se é 2.000 alunos ou 1.000 é a densidade populacional da região, não o imóvel. Mas o que vai determinar o quanto eu gasto, o meu capex para abrir o negócio, é a situação do imóvel. Então, se a minha realidade está mais próxima dos 800, eu já sei que eu tenho que procurar um imóvel bonito, um imóvel de fácil reforma. Se a minha realidade é outra, eu tenho poder para investir mais, eu posso olhar para território, região, que vai ter mais lucro e falar, não, cara, esse imóvel eu faço do zero, eu gasto mais, mas eu quero esse ponto, entende? Mas, cara, ó, então, se você está falando de 800 mil, para gerar talvez até 70 mil aqui no mês, isso é quase 10% ao mês. Exato. A gente não fala melhor que 10% pirâmide. porque a gente é conservador. É melhor Mas que pirâmide, cara. Tá melhor mesmo. Caramba. Cara.